Então, para fazer a peça do tamanho da minha, vocês têm que fazer 72 correntes para o múltiplo de 4 e mais um, tá? Então, vocês vão fazer no total 73 correntinhas, ok? Eu vou estar fazendo aqui uma amostra do ponto para vocês, vou estar fazendo com menos pontos, mas tudo que eu fizer aqui nessa amostra, vocês vão repetir aí na peça de vocês, só que vocês vão ter mais correntinhas para trabalhar do que eu, tá? E durante as carreiras, mais pontos, ok? Então, eu vou estar iniciando a minha peça aqui com 20 correntes para múltiplo de 4 mais uma. Então, vou fazer aqui 21 correntinhas. Vocês iniciam a peça de vocês aí com 73 correntinhas no total, ou vai fazendo as correntinhas aí múltiplo de 4, vai fazendo de 4 em 4 em 4 até atingir a largura aí que você deseja. Aí você acrescenta mais um para depois, quando a gente for fazer o ponto fantasia, dar certinho aí a nossa carreira com os pontos que a gente vai utilizar, tá bom? Então, vou fazer aqui minhas 21 correntes e volto para mostrar o próximo passo. Então, já fiz aqui as 21 correntinhas. E como a gente vai voltar, então, a primeira carreira com ponto alto, então, eu tenho que acrescentar mais duas, tá? Fora as 20 correntes que eu fiz para o múltiplo de 4 mais uma, que deu 21, eu vou acrescentar mais duas correntinhas. Então, vou ficar aqui com 23 correntes, ok? No total. Se vocês estiverem fazendo aí do tamanho do meu, vocês vão ficar aí com 75 correntinhas, ok? Então, aqui, vou acrescentar mais duas correntes e vou voltar a partir da quarta correntinha. Então, vou laçar o fio, vou trabalhar pelo lado avesso da correntinha, tá bom? Aqui nessas argolinhas de trás, como eu sempre faço aqui nos vídeos. Então, aqui tem 1, 2, 3, na quarta, eu vou virar ela e vou pegar o alcinho de trás. E vou trabalhar um ponto alto. Laço o fio, venho na próxima correntinha por trás. Pego só essa laçadinha que fica aqui atrás da correntinha e faço outro ponto alto. Então, para cada ponto de base, vamos trabalhar um ponto alto. Então, finalizei aqui a carreira. Quando a gente trabalha lá de dentro da correntinha, ele dá uma encolhidinha. Então, é só você dar uma esticadinha assim, ajeitando, tá? Então, fiquei aqui com 21 ponto alto, tá? Então, vocês aí na peça de vocês, se você iniciou com 72 correntes mais uma e mais duas para virar, você vai ficar com 73 pontos altos, ok? Então, para voltar, a gente vai fazer, não vou fazer corrente, vou só virar. Vou dar uma esticadinha na laçada e já vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Um ponto baixo no segundo. Vou laçar meu fio, vou ir no terceiro ponto e vou fazer aqui um ponto bolha, tá? Então, vou laçar o fio, vou entrar aqui no ponto, puxar a laçada e vou tirar só duas laçadas e vou reservar. Vou laçar o fio, vou entrar no ponto, puxar a laçada, laçar, vou tirar só duas laçadas e reservar. Laço o fio, entra no ponto, puxa a laçada, laça, tira só duas laçadas e reserva. Fica com 4 laçadas na agulha. Aí, você laça, tira tudo de uma vez. Aí, vem pro próximo ponto e faz aqui um ponto baixo. Daí, a bolinha, ó, fica aqui na frente, ó, pro lado avesso. Ou seja, meu lado direito, né? Que aqui é onde eu iniciei a primeira carreira, que tá meu lado direito. Então, a gente tem que trabalhar ela pelo lado avesso para que ela se sobressaia lá pelo lado direito. Então, aqui a gente faz 2 pontos baixos, ficando aqui no total com 3 pontos, tá? Então, fez o ponto bolha e fiz mais 3 pontos baixos. Vou no próximo, repito o ponto bolha. Laço, puxo, tiro só duas, laço o fio, entro no ponto, puxo, tiro duas, laço o fio, entro no ponto, puxo, laço, tiro duas. Ficou com 4? Aí, você laça, tira todos de uma vez, tá? Tenta fazer apertadinho aqui essa laçada, pra depois, quando a gente fazer a próxima carreira, não ficar muito aberto o ponto, tá? Então, vou fazer aqui agora mais 3 pontos baixos.
repito o ponto bolha. Então, você vai seguir assim até o final da carreira, fazendo 3 pontos baixos e um ponto bolha no próximo ponto. 3 pontos baixos e um ponto bolha no próximo ponto. Chegando ao final da carreira, você vai terminar sua carreira com 2 pontos baixos. Você iniciou com 2, então você vai terminar com 2. Então, eu vou finalizar aqui minha carreira e volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Então, aqui, ó, fiz o ponto bolha e tem 2 pontos no final, então, faço 2 pontos baixos. Venho aqui na terceira correntinha e faço outro ponto baixo. Faço 2 correntes pra virar e viro. Então, ó, as bolinhas ficaram tudo aqui pela frente, ó. Bem bonitinho. Então, agora, a gente vai trabalhar uma carreira de ponto alto. O primeiro ponto aqui já equivale às correntinhas, então, não vou fazer ponto nele. Então, vou no próximo e faço outro ponto alto. Venho aqui no ponto bolha e faço um ponto alto. Então, para cada ponto de base, trabalhe um ponto alto. Então, fiz pontos altos até o final da carreira. Agora, viro o trabalho. Não vou fazer correntinha, vou vir no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou iniciar a carreira com 4 pontos baixos, tá? Pra intercalar aqui o ponto bolha. Então, fiz 4 pontos baixos. E esse próximo ponto, ó, ele fica bem no meio aqui dos 2 pontinhos, dos 2 pontos bolha, tá? Então, ó, vou trabalhar nesse ponto que ele fica bem centralizado. Então, aqui, vou repetir de novo o ponto bolha. De 3 pontos. Quem gostar desse pontinho mais gordinho, mais cheinho, pode trabalhar com 4 pontos, tá bom? Então, aqui ficam 4 laçadas, laço, tiro todas de uma vez. E agora, a partir de agora, eu faço sempre 3 pontos baixos, pra fazer o ponto bolha novamente. Só no início da carreira que muda a quantidade de pontos. Então, fiz 3 pontos, repito de novo o ponto bolha. Então, segue assim até o final da carreira. Agora, quando chegar no final da carreira, você vai terminar a sua carreira com 4 pontos baixos e não 2. Tá bom? Então, eu vou continuar seguindo aqui 3 pontos baixos e um ponto bolha. 3 pontos baixos e um ponto bolha até o final da carreira. Quando chegar no final da carreira, como você iniciou aqui com 4 pontos baixos, lá no final da carreira também, você vai finalizar a tua carreira com 4 pontos baixos, ok? Então, finalizei aqui a carreira com 4 pontos baixos após o pontinho bolha. Então, agora, a gente vira, faz 2 correntes, né, pra virar. E vamos voltar novamente com a carreira de ponto alto, tá? Então, aqui, por enquanto, é uma carreira com ponto bolha e uma carreira com ponto alto. Então, para cada ponto de base, vamos trabalhar um ponto alto. Então, fiz aqui a carreira de ponto alto. Vamos virar. Vou vir na primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. No primeiro ponto, aliás. E vou trabalhar mais um ponto baixo. Agora, eu vou iniciar minha carreira para fazer o ponto bolha só com 2, tá? Aqui no primeiro, a gente fez com 2 pontos baixos para depois fazer o ponto bolha. Depois, fizemos 4 pontos baixos para fazer o ponto bolha. Agora, eu inicio de novo só com 2, tá? Pra ficar intercalado novamente. E aqui, trabalho um ponto bolha. No terceiro ponto.
E agora, faço 3 pontos baixos e não 2. E trabalho de novo o ponto bolha. Então, você vai seguir sua carreira fazendo de novo 3 pontos baixos e um ponto bolha. 3 pontos baixos e um ponto bolha. Chegando ao final da carreira, você vai terminar a sua carreira com 2 pontos baixos, ok? E após terminar essa carreira de ponto baixo com ponto bolha, você vai fazer mais uma carreira de ponto alto, de ponto sobre ponto, tá bom? Aí, você vai cortar o fio, porque nós vamos trocar de cor. Se você não for trocar de cor, é só continuar daí sem cortar, tá bom? Então, vou terminar essa carreirinha com 3 pontos baixos e um ponto bolha, terminando minha carreira com 2 pontos baixos e vou retornar com uma carreira de ponto alto sobre ponto baixo de base, tá bom? Então, vou terminar essas 2 carreiras e volto pra gente fazer o próximo passo. Olha como vai ficando lindo. Então, finalizei aquela carreira com ponto bolha. E fiz mais uma carreirinha de ponto alto. Às vezes, vocês me falam assim, nos comentários, ah, minha peça tá ficando enviesada. Seria isso? Ele tá ficando, ó, pra cá, tá entrando pra dentro e tá saindo pra cá a ponta? Então, se for isso, gente, é só vocês fazerem isso aqui, ó. Vocês vão pegar a ponta de cá com a ponta de lá e vão dar uma puxada, tá? Que daí ela vai ficar certinha, tá bom? E quando a gente tá fazendo tapete retangular assim, às vezes ele acontece isso mesmo, de ficar torto, tá? Então, é só você pegar as pontas assim, ó, uma ao contrário da outra e dar essa puxadinha. Se for pra esse lado, você puxa pra esse lado. E se for, estiver vindo pra cá, essa ponta vindo pra cá, você puxa até ao contrário do lado que ela tá indo, tá bom? Que daí fica certinho, ok? Então, agora eu vou cortar o fio. E vou começar, então, com a cor agora mostarda. Então, vou fazer a laçadinha inicial. E vou vir aqui pelo lado direito da peça, vou vir aqui na minha correntinha, ó. Na segunda correntinha, né, que eu faço 2 correntinhas pra virar. Então, aqui eu vou prender meu fio, vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Então, já deixo laçada na agulha, entro na correntinha e faço aqui um ponto baixo. Já puxo essa pontinha pra frente pra vir rematando. Então, aqui, nessa primeira carreira, a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixo, tá bom? Um ponto baixo para cada ponto de base. Quando estiver chegando aqui no final, ó, você já traz essa pontinha pra cá, pra você vir trabalhando também pontos baixos por cima dela, sem que repuxe, né, lá a ponta, pra você já ir arrematando, tá? Então, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até o final da carreira. Então, finalizei aqui a carreira de ponto baixo, e pra voltar, eu vou trabalhar 2 correntes. Viro. Agora, eu vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Esses 2 pontos é como se eu tivesse fechado os 2 juntos, tá? Porque aqui, como é início de carreira, não tem como eu fechar os 2 pontos altos juntos, porque é correntinha o meu ponto inicial. Então, aqui é como se eu tivesse fechado 2 pontos juntos, ok? Então, é como se eu tivesse só um pontinho. Agora, eu vou fazer aqui 3 correntes, laço o fio, vou voltar aqui, ó, na primeira correntinha. Nessa laçadinha que ficou aqui da correntinha, ó. Tá? Da primeira correntinha lá. Então, vou entrar aqui, ó, nessa laçadinha da corrente. Vou trabalhar aqui um ponto alto sem fazer, sem terminar de fazer. Laço o fio, entro na mesma correntinha e puxo aqui a laçada. Laço, tiro 2. Então, fico aqui com 3 laçadinhas, laço, tiro as 3. Vou vir aqui na base, vou pular um ponto e vou fazer um ponto alto sem terminar de fazer no próximo. Laço o fio, vou no próximo ponto, faço um ponto alto sem terminar de fazer.
laço o fio, vou no próximo e faço um ponto alto sem terminar de fazer. Então, fiquei aqui com 3 pontos altos sem terminar e com a laçadinha do ponto anterior. Então, dei o laço e vou tirar as 4 laçadas de uma vez. Agora, faço 3 correntes novamente, laço o fio e vou voltar aqui, ó, na primeira correntinha que eu fiz, tá bom? Agora, aqui fica um pouquinho diferente. A gente vai vir aqui, ó, nessa alcinha. Então, aqui a gente vai entrar aqui, ó, e vai fazer os 2 pontos altos sem terminar de fazer. Então, laço, tiro só 2, laço o fio, entro de novo no mesmo lugar, puxo, laço, tiro só 2. Ficou com 3? Laço, tiro as 3. E agora, eu vou pular um ponto de base, vou no próximo, vou repetir um ponto alto sem terminar de fazer, vou no próximo, faço um ponto alto sem terminar de fazer, laço o fio, vou no próximo e faço um ponto alto sem terminar de fazer. Aí, ficou com 4 laçados, vai laçar, vai tirar as 4 de uma vez. E faz 3 correntes novamente e repete. Laço o fio, volta aqui na primeira correntinha. E repete, 2 pontos altos sem terminar de fazer. Fica com 3 laçadas, laça, tira as 3. Pulo um ponto de base e vou fazer aqui 3 pontos altos sem terminar de fazer. Um seguido do outro. Ficou com 4 laçadas, laça, tira as 4. Faz 3 correntes e repete os 2 pontos altos sem terminar de fazer aqui na primeira correntinha. Pula um ponto de base e repete aqui os 3 pontos, sem terminar de fazer. 3 pontos altos. Ficou com 4, laça, tira as 4. 3 correntes e repete na primeira correntinha os 2 pontos altos aqui, sem terminar. Aí, laça, tira todos de uma vez. E aqui no final, a gente termina com 2 pontos altos juntos. Um ponto alto sem terminar de fazer no penúltimo ponto e um ponto alto sem terminar de fazer no último ponto baixo. Aí, ficou com 2 pontos sem terminar de fazer e a laçadinha desse ponto anterior. Daí, eu laço, tiro tudo de uma vez. Finalizando assim a carreira, tá? Agora, eu subo 2 correntes pra voltar, viro o trabalho. Agora, eu faço mais um ponto alto aqui no primeiro ponto. Então, agora aqui, nesse caso, eu tenho 2 pontos altos, tudo no mesmo ponto. Faço uma corrente, laço o fio, vou vir aqui, ó, nesse espaço, e vou fazer aqui os 3 pontos altos. Ficando assim, ó. Uma correntinha, vou vir aqui, ó, novamente, nesse próximo espaço agora. E vou fazer 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo espaço, laço o fio e venho aqui no próximo. E faço aqui 3 pontos altos. Uma corrente, então, vai ficando assim, ó, tipo uma florzinha. De 4 pétalas. Venho no próximo espaço e faço aqui 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu venho aqui, ó, no último ponto, que aqui é como a gente tivesse fechado juntos. Então, vem aqui, ó, no pontinho onde tem a corrente. Tem o ponto, né, o alto e esse ponto de corrente. Então, eu vou vir aqui e vou fazer aqui 2 pontos altos no mesmo lugar, finalizando a carreira, tá? Como aqui no início a gente tem 2 pontos aqui no primeiro ponto, então, aqui também eu termino com 2 pontos no primeiro ponto, ok?
Agora, para voltar, vamos trabalhar numa carreira de ponto baixo. Então, não vou fazer correntinha para iniciar e vou voltar aqui já no primeiro ponto, puxando a laçada e fazendo um ponto. Então, agora eu vou trabalhar aqui, para cada ponto de base, um ponto baixo. Onde tem corrente, também vou fazer um ponto baixo, ok? Então, ponto baixo em cima de ponto alto e ponto baixo aonde tem correntinha. Aqui no final da carreira, ó, a gente tem 2 pontos, tá? O ponto alto normal e o ponto alto de correntinha. Então, a gente vem aqui na segunda correntinha e faz um ponto baixo, finalizando a carreira. Para voltar, faz 2 correntes. Agora, a gente vai repetir de novo tudo que a gente já fez. Então, eu fiz a carreira de ponto baixo, agora eu vou trabalhar de novo essa primeira carreira aqui com ponto alto. Então, tenho o ponto alto de corrente, vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui é como se eu tivesse fechado 2 pontos juntos, ok? Aí, eu faço 3 correntes, volto, laço o fio, volto aqui na primeira correntinha e vou fazer 2 pontos altos, sem terminar de fazer nessa correntinha. Ficou com 3, laça, tira as 3. Aí, vai pular um ponto de base e vai fazer os 3 pontos aqui, sem terminar de fazer. Aí, laça, tira as 3. Faz 3 correntes, laça o fio, volta aqui na primeira correntinha. E vamos fazer aqui 2 pontos altos sem terminar de fazer. Laça, tira as 3. Pula um ponto e repete. 3 pontos altos sem terminar de fazer. Laça, tira as 4 laçadas, 3 correntinhas. E volta aqui na primeira. Fazendo 2 pontos altos sem terminar de fazer. Pula um ponto de base e faz os 3 pontos altos sem terminar de fazer. Então, você vai repetir de novo essa sequência até o final da carreira, ok? Então, igual a gente já fez aqui a primeira carreira com mostarda, né? A segunda carreira, né? Você vai repetir tudo de novo agora nessa carreira, ok? Até o final da carreira. Então, vou finalizar essa carreira e volto pra gente fazer a próxima. Então, chegando aqui ao final da carreira, você vai terminar, vai pular um ponto de base e vai terminar aqui com um ponto alto sem terminar de fazer no penúltimo ponto e um ponto alto sem terminar de fazer no último ponto. Aí, você laça, tira tudo de uma vez, finalizando a carreira. Faz aqui 2 correntes para voltar. Vira o trabalho. E vou fazer mais um ponto alto no mesmo ponto. Ficando com 2 pontos altos no mesmo ponto, igual a gente fez aqui, ó. Na segunda carreira de ponto alto. Agora, faz uma corrente e vai vir aqui de novo entre meio esses pontos, vamos trabalhar aqui no meio 3 pontos altos. Uma corrente, vamos vir aqui no meio, vamos fazer mais 3 pontos altos. Uma corrente, vem aqui entre meio e trabalhe 3 pontos altos. Então, você vai seguir de novo essa sequência até o final da carreira. É igualzinha essa aqui que eu fiz aqui, ó, a segunda carreira de ponto alto, tá? Após terminar essa carreira de ponto alto, você vai vir trabalhando uma carreirinha de ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto de base, é onde tem correntinha, você vai trabalhar também um ponto baixo no espaço de corrente, tá? Aqui no final da carreira, quando chegar no final da carreira, você vai trabalhar aqui no último ponto, que é o ponto de correntinha, 2 pontos altos no mesmo ponto, igual eu fiz aqui, tá? Então, vou finalizar essa carreira e fazer a próxima carreira de ponto baixo e volto pra gente fazer o próximo passo. Então, finalizei a minha carreira aqui. Então, ficou assim, ó. Aqui na carreira de ponto baixo, eu trabalhei até os últimos 2 pontos aqui com ponto baixo, tá? Você tem que cuidar pra ficar sempre com o mesmo número de pontos em todas as carreiras, senão vai começar a não fechar certo aí seu ponto fantasia, tá bom? Então, a nossa repetição dessa peça vai ser aqui,
essas carreiras aqui com um ponto bolha, tá? Que é um ponto alto, uma carreira de ponto alto, uma carreira com ponto baixo com ponto bolha, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo com ponto bolha. Aqui você vai ter que cuidar, né? Porque uma hora você começa com 2 pontos baixos e faz o bolha. Depois, na próxima carreira, quando for fazer ponto baixo, você começa aqui com 4 pontos baixos, daí fazer o ponto bolha. Aí faz uma carreira de ponto alto e quando for fazer de novo a carreira de ponto baixo, com ponto bolha, você inicia só com 2 pontos baixos e faz uma carreira de ponto alto, tá? A mesma repetição que eu fiz aqui, você vai fazer agora aqui, ó, depois desse ponto fantasia, tá? A gente vai trabalhar uma lista aqui com essas 6 carreiras e outra lista com essas 7 carreiras, né? Que tem ponto baixo, ponto alto, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto alto, ponto baixo. Então, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras com esse ponto fantasia, tá? A gente vai só trocar a cor, tá bom? Então, aqui no caso, eu vou iniciar junto com vocês aqui, só pra vocês verem como que eu inicio a próxima, tá? Então, daí eu volto com a cor cru. Venho aqui no primeiro ponto baixo. E vou iniciar aqui com um ponto baixo, uma correntinha para iniciar a carreira, que vai ser meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar uma carreira de ponto alto normalmente, tá? Um ponto alto para cada ponto. Então, depois você vai vir com a carreirinha de ponto baixo, tá? Com um ponto bolha, depois uma carreira de ponto alto novamente, uma carreira de ponto baixo com ponto bolha, iniciando com 4 pontos baixos, depois uma carreira de ponto alto, depois uma carreira de ponto baixo com ponto bolha e uma carreira de ponto alto. Aí você troca de cor. Aí você inicia esse ponto fantasia daí após o barroco natural novamente, tá? Aí vai ser sempre esse ponto, esses 2 pontos fantasias, tá? Esse que eu trabalhei com barroco natural e esse que eu trabalhei com mostarda, tá bom? E esse ponto fantasia aqui eu vou sempre estar trocando de cor, tá? Vou trabalhar ele uma vez na cor mostarda, depois vou voltar com esse ponto fantasia no barroco natural. Depois eu vou fazer esse ponto fantasia na cor azul claro e depois eu vou voltar fazendo esse ponto fantasia no barroco natural. Depois eu vou trabalhar esse ponto fantasia no rosa, tá? E depois eu vou trabalhar de novo esse ponto aqui fantasia no barroco natural. E depois eu vou trabalhar de novo no mostarda e vou terminar com esse ponto fantasia na cor barroco natural, tá? Então, você vê aí as cores que você quer utilizar aí na sua peça, tá? Esse ponto, eu sempre vou trabalhar ele no barroco natural, só esse ponto fantasia que eu vou trabalhar em outras cores, ok? Então, você vai fazer essas repetições até atingir aí o tamanho da sua peça, tá? Até o tamanho que você deseja, ok? Vai ser sempre, então, essas 6 carreiras aqui de repetição desse ponto fantasia e essas 7 carreiras desse ponto fantasia, tá? Então, você vai repetir esses 2 pontos fantasias até atingir aí o tamanho desejado, ok? Caso ficar com dúvida como fazer de novo essa parte, ou você pode voltar aqui e olhar o que você já fez, ou você pode voltar o vídeo e assistir novamente da onde eu inicio aqui a fazer esse ponto fantasia, tá bom? Então, eu vou voltar com vocês agora já com a minha peça no tamanho original pra gente fazer o acabamento. Então, ó, minha peça ficou assim, ó. Repetir sempre os mesmos pontos, tá? E terminei aqui com o barroco natural, ok? Com a carreira de ponto alto lá no final. Então, ficou bem bonito. Então, agora a gente vai fazer o acabamento em volta da peça. Então, aqui eu terminei com um ponto alto e fiz uma correntinha. Vou voltar aqui, ó. Nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Nesse ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. A gente vai contornar toda a peça com uma carreira de ponto baixo, tá? Então, aqui tem minha carreira de ponto baixo. Aqui eu trabalho também um ponto baixo. Aqui tá a carreira de ponto alto, aqui eu faço 2 pontos baixos. Carreira de ponto baixo, trabalho um ponto baixo.
carreira de ponto alto, 2 pontos baixos. Um ponto baixo na carreira de ponto baixo. Carreira de ponto alto, 2 pontos baixos. Tá? Na verdade, essa carreira você vai ter que ir colocando os pontinhos e vendo se tá ficando legal aí na sua peça, tá? Isso é o que eu vou fazer aqui na minha, que vai dar certo pra minha, tá bom? Como, dependendo da sua tensão de ponto aí, talvez pode ficar muito ponto nessa lateral, ou talvez falte ponto, tá? Você vai ajeitando aí, vai vendo se tá ficando retinho, ó. Não pode sobrar nem faltar. Então, aqui tem uma carreira de ponto baixo, eu vou vir aqui e vou começar a fazer um ponto baixo. Então, aqui tem a carreira de ponto alto, então, aqui eu vou trabalhar 2 pontos baixos. E aqui é entre meio as duas carreiras, tá? Então, aqui eu trabalho um ponto baixo entre meio. E aqui tá o ponto alto, aqui eu trabalho 2 pontos baixos. Aqui tá a carreira de ponto baixo, um ponto baixo. Aqui tá o ponto alto, eu trabalho 2 pontos baixos. Entre meio aqui as duas carreiras, eu trabalho aqui um ponto baixo. E aqui no ponto alto, trabalho 2 pontos baixos. Um ponto baixo na carreira de ponto baixo. E aqui eu vou vir aqui, ó, na cabeça do ponto alto, vou fazer um ponto baixo. E um ponto baixo aqui no ponto alto. Mais um ponto baixo no ponto alto. Aqui eu fiz um ponto alto na cabeça do ponto alto, porque vai ficar muito espaçado. Então, coloquei um ponto alto na cabeça do ponto alto no barroco natural e mais 2 pontos baixos dentro do espaço. E aqui tem uma carreira de ponto baixo, eu trabalho um ponto baixo. Aqui tá o ponto alto, trabalho 2 pontos baixos, tá? Ó, aqui ficou espaçado demais, então, tento vir mais próximo do ponto baixo pra fazer o próximo ponto baixo. Então, aqui é ponto baixo, carreira de ponto baixo, trabalho uma carreira de ponto baixo. Ok? Então, você vai contornar toda a lateral assim. Onde é ponto alto, você faz ponto baixo, 2 pontos baixos, e na carreira de ponto baixo, você trabalha um ponto baixo, ok? Quando chegar aqui novamente, você vai fazer a mesma coisa. Nessa parte, tá? Igual eu fiz aqui, igual eu fiz nessa parte aqui desse ponto fantasia, eu vou repetir de novo aqui, tá bom? Então, eu vou contornar toda essa lateral, quando chegar aqui no cantinho, eu volto pra fazer o cantinho junto com vocês. Então, contornei aqui toda a lateral. Chegando aqui ao final, ó. Trabalhei um ponto baixo em cima da carreira de ponto baixo e fiz 2 pontos baixos, tá? Um ficou aqui na cabeça do ponto alto. E um ponto baixo no espaço de ponto alto. Então, aqui em cima, eu enxergo o meu primeiro ponto, a cabeça do ponto aqui, ó, ou seja, o pé do ponto, né? Então, aqui em cima tem as duas alcinhas. Como eu trabalhei na alcinha de dentro da correntinha, a hora que eu iniciei a peça, então, eu fico com essas duas alcinhas aqui aparente, ó. Então, aqui eu vou entrar no pezinho do ponto. Vou trabalhar aqui um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo ponto para formar o cantinho. Agora, aqui, para cada ponto de base, vamos trabalhar um ponto baixo. Tá? Você vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui no outro cantinho. Eu volto com vocês como que vamos fazer aqui, nesse canto aqui que tem as correntinhas, tá? Então, trabalha um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vem fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto. Chegando aqui no penúltimo ponto, fiz um ponto baixo. E aqui é o ponto de correntinha, ó. Então, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. Entro com a agulha, faço aqui um ponto baixo.
2 correntes e vamos trabalhar a lateral, ó. Eu faço outro ponto baixo no mesmo ponto. Então, aqui eu tenho o cantinho. E aqui dentro no ponto, eu trabalho 2 pontos baixos. Aqui temos uma carreira de ponto baixo, então, vamos seguir a mesma coisa que a gente já fez lá na outra lateral. Que é 2 pontos baixos no ponto alto e um ponto baixo na carreira de ponto baixo, tá? Cuidar para ficar com a mesma quantidade de pontos que você colocou lá na outra lateral, você também vai colocar nessa lateral agora, tá? E nos demais cantinhos, você vai repetir a mesma coisa. Vai fazer lá no último ponto um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, igual os outros cantinhos que eu já expliquei, tá bom? Então, eu vou contornar aqui toda a minha peça com ponto baixo e volto pra gente fazer o próximo passo. Então, contornei toda a minha peça com pontos baixos, tá? Aqui na ponta eu também fiz um ponto para cada ponto. Nos cantinhos, aqui sempre fazendo um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, tá? Agora, aqui pra finalizar, ó, cheguei no primeiro ponto baixo que eu tinha feito. Aqui, eu vou fazer meio ponto alto no primeiro ponto baixo, tá? Pra que eu fique aqui no meio mesmo do ponto. Então, aqui eu entro com agulha lá no primeiro ponto baixo, né? Fico com 3 laços, tiro as 3. Assim, eu fico aqui no meio do cantinho. Aqui dentro, eu vou entrar, vou fazer aqui o canto. Um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Vou trabalhar mais uma carreira de ponto baixo, tá bom? Pra ficar melhor acabado aqui a nossa peça. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, por toda a volta da peça. E nos cantinhos, aonde tem o cantinho, eu vou trabalhar aqui dentro, onde tem o espaço de corrente, eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Tudo dentro desse espaço de corrente, tá bom? E nos demais pontos baixos, só ponto baixo sobre ponto baixo, ok? Então, vou finalizar essa carreira e volto pra gente fazer o próximo passo. Então, chegando aqui ao final da carreira. Aqui é onde eu fiz meu primeiro ponto baixo. Então, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro. Vou vir aqui dentro do espaço de 2 correntes, vou fazer aqui um ponto baixo, 6 correntes, um ponto baixo no mesmo espaço, para formar aqui o cantinho. Agora, eu trabalho 4 correntinhas, vou pular 4 pontos de base, tô contando desde o primeiro, 1, 2, 3, 4, no 5º ponto, eu faço um ponto baixo. 4 correntes. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu faço um ponto baixo. Então, você vai fazer essas argolinhas até o final da carreira, tá? Fazendo 4 correntes e pulando 4 pontos de base. Fazendo um ponto baixo no próximo, tá? Então, vou fazer aqui minhas argolinhas e volto falando pra vocês quantas argolinhas eu fiz. Então, fiz aqui minhas argolinhas, tá? Fiquei aqui com, sem contar a argolinha do canto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 argolinhas, tá? Então, aqui a gente tem que ficar com argolinhas múltiplos de 4 mais 3, tá bom? Então, aqui no canto, vamos fazer 6 pontos baixos. Um ponto baixo no mesmo espaço, para formar o cantinho. Aqui também na ponta, eu vou trabalhar 4 correntes e pular 4 pontos. 1, 2, 3, 4, um ponto baixo no 5º ponto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, um ponto baixo no 5º ponto. Então, você vai trabalhar de novo 4 correntes e pular 4 pontos de base. Um ponto baixo no 5º ponto. 4 correntes, pula 4 pontos de base e um ponto baixo no próximo, tá? Aqui também, na lateral, você vai precisar ficar com argolinhas múltiplo de 4 mais 3, tá?
Sem contar essa argolinha desse canto e sem contar a argolinha desse canto, ok? Então, vou fazer mais argolinhas aqui e volto mostrando pra vocês quantas argolinhas eu fiquei. Então, já fiz aqui minhas argolinhas e fiquei aqui, sem contar do cantinho, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, fiquei com 15 argolinhas agora aqui na ponta, sem contar as duas do cantinho, essa e a do outro cantinho, tá bom? Então, aqui no cantinho, daí eu fiz um ponto baixo, 6 correntes e um ponto baixo. E aqui na lateral, você vai fazer a mesma quantidade de argolinhas que você fez nessa lateral, você também vai fazer nessa outra lateral, tá? Mesma quantidade de argolinhas que você fez nessa ponta, você vai fazer também nessa ponta. Aqui, pra fechar certinho as minhas 15 argolinhas, aqui no meio da peça, eu tive que pular 5 pontos, tá? O único lugar que eu pulei um pontinho a mais foi aqui no meio da peça, tá bom? Então, eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas e pulei 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem no meinho, tá bom? Nas demais, eu pulei só 4, tá? Que ia sobrar um pontinho, então, eu pulei 5 aqui no meio. E fiz 4 correntes normalmente, tá? Não fiz 5. Então, vou contornar toda a minha peça com essas argolinhas e volto pra gente fazer o próximo passo. Então, fiz aqui todas as argolinhas. Cheguei aqui no final, fechei com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu tinha feito. Agora, eu vou iniciar aqui com a cor azul. Tem a argolinha do canto, eu vou pular 1, 2, 3. Aqui na quarta argolinha, contando de trás pra frente, eu vou fazer um ponto baixo para iniciar a carreira. Um ponto baixo e 2 correntinhas para ser meu primeiro ponto alto, tá? Vou trabalhar aqui dentro mais 9 pontos altos. Então, fiquei aqui com 10 pontos altos. Vou vir para a próxima argola, vou fazer um ponto baixo. Trabalho aqui 4 correntes, venho para a próxima argola e faço um ponto baixo. 4 correntes, venho para a próxima argola e faço um ponto baixo. Então, fiz aqui mais 2 argolinhas de 4 correntes. E aqui, eu vou trabalhar meus pontos do canto, eu já vou esconder essa pontinha, ó. Então, aqui no canto, vamos trabalhar 14 pontos altos. Então, ficamos aqui com 14 pontos no canto. Agora, vamos vir aqui. Agora, vamos fazer a lateral. Então, aqui na primeira argola, vai prender com o ponto baixo, faz 4 correntes. Feito 4 correntes, vai prender com ponto baixo na próxima. 4 correntes, um ponto baixo na próxima. Então, feito aqui 2 argolinhas após ter feito os pontos altos, na próxima, você vai trabalhar 10 pontos altos. Então, trabalhei 10 pontos altos, na próxima, prendo com uma argola. Então, você vai fazer essa repetição por toda a volta da peça, tá? Nos cantos, você vai colocar 14 pontos e nas demais argolinhas, você vai fazer 10 pontos altos e uma argola, 2 argolinhas. Depois, se for aqui no canto, né? Então, aqui no canto tem 14, aí você trabalha 2 argolinhas. Aí, vai para a próxima argola e faz 10 pontos altos. Agora, após os 10 pontos altos, você prende com ponto baixo e faz mais 2 argolinhas. Aí, na próxima, você faz 10 pontos altos, ok?
Então, vou contornar toda a minha peça assim. Nos cantos, sempre coloca 14 pontos e não 10, como nas laterais, tá? E nas pontas. Então, vou contornar toda a minha peça e volto pra gente fazer a próxima carreira. Então, finalizei a carreira, vim fazendo aquela mesma repetição. 10 pontos altos e 2 argolinhas nas pontas e nas laterais. Chegando aqui ao final da carreira, vou cortar meu fio. Então, aqui é só puxar, fiz um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Fiz uma correntinha. E aqui eu puxo a laçadinha lá pra trás. E depois eu vou arrematar ela aqui entre meus pontos aqui embaixo, tá? Igual eu costumo fazer sempre aí os meus arremates. Então, agora eu vou usar a cor rosa. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. Como eu terminei aqui, eu vou começar a próxima de outro canto. Então, aqui eu fiz a laçadinha inicial. Vou laçar o fio e vou segurar, tá? Com o dedão. Vou entrar por trás aqui, ó, do primeiro ponto. Vou puxar a laçada, ó. Então, tô segurando aqui a laçada. Entro por trás aqui do primeiro ponto em azul. Sai pela frente e sai lá por trás. Vou fazer um ponto alto aqui em relevo, ó. Deu laço, tiro 2 laçadas. Fico com 2, laço, tiro as 2. Uma correntinha de espaço, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto em relevo por trás. Uma correntinha, vou por trás do próximo ponto, sai pela frente, sai lá por trás. Faço aqui um ponto alto em relevo por trás. Então, em todos os pontos que temos aqui de base, vamos fazer um ponto alto em relevo por trás, separados por uma correntinha. Então, aqui o último ponto. Fazemos também um ponto alto em relevo, ó, ele fica assim todo desengonçado, tá? Mas aí é só você vir aqui e ajeitar, que ele vai ficar certinho, tá bom? Então, aqui na próxima argola, eu faço um ponto baixo, 4 correntes, um ponto baixo na próxima argola. Agora, aqui nesses 14 pontos, vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer eles todos em alto relevo, pegando por trás, ó. E uma correntinha de separação. Então, segue assim, fazendo um ponto alto em relevo por trás e uma correntinha por todos os pontos aqui do canto. Então, fiz aqui 14 pontos altos separados por uma correntinha em alto relevo lá por trás do ponto, tá? Aqui também, ele vai ficar meio bagunçadinho, mas é só você ajeitar que ele se ajeita, tá? Como a gente tá trabalhando por trás, então, ele fica meio desengonçadinho mesmo, tá? Mas no final aqui, ó, dá tudo certo. Então, aqui fiz até o último ponto. Aqui eu vou vir na próxima argola e vou fazer um ponto baixo. 4 correntes. Um ponto baixo na próxima argola. Então, agora a gente fica com uma argolinha separando aqui os blocos de pontos altos. E aqui você vai fazer a mesma coisa, vai laçar o fio, vai fazer ponto alto em relevo aqui, por trás dos próximos pontos altos, ó, separados por uma correntinha.
Então, você vai fazer essa repetição por toda a volta da peça, tá? Onde tem 10 pontos, você vai fazer 10 pontos separados por uma correntinha em alto relevo por trás. Faz uma argolinha de espaço, aonde tem aqui no canto, tem os 14 pontos no azul. Então, você vai fazer 14 pontos altos em relevo por trás, separados por uma correntinha, ok? Aí, faz uma argolinha e repete de novo os 10 pontos em relevo por trás, separados por uma correntinha. Então, vou finalizar essa carreira e volto pra gente fazer a próxima. Então, finalizei aquela carreira e fechei com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que eu tinha feito, tá? E cortei o fio porque eu vou trocar de cor. Agora, eu vou utilizar a cor mostarda. Então, vou fazer aqui a laçadinha inicial. Então, vou começar próximo ao canto, que daí eu já explico o canto pra vocês. Então, aqui, ó, vou iniciar nessa argolinha que ficou. Fazer aqui um ponto baixo. 3 correntes. Vou voltar no ponto baixo e vou fechar com um ponto baixo, formando um picô. Volto na mesma argola e faço um ponto baixo. Uma corrente. Vou vir aqui, ó, por trás do ponto alto, vou trabalhar em relevo também, só que agora eu vou trabalhar ponto baixo. Então, vou entrar aqui por trás, vou fazer um ponto baixo. Vou trabalhar 3 correntes, vou voltar no ponto baixo e vou fechar com um ponto baixo, formando picô. Vou vir aqui por trás do próximo ponto e vou fazer um ponto baixo em relevo nele, por trás. Trabalho 3 correntes, volto no ponto baixo e fecho com um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar os picôzinhos por trás também, tá? Então, vamos fazer outro. Então, fez 3 correntes, né? Fecha no ponto baixo com um ponto baixo. Então, você vai fazer assim por todos os pontos que temos aqui nessa argola. Então, aqui tá o último ponto alto, eu faço aqui um ponto baixo por trás. Então, ó, ele também fica desengonçadinho, tá? Mas depois é só você ajeitar com a mão que ele assenta, tá bom? Como é trabalhado por trás, ele fica meio desengonçadinho mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, faz uma correntinha, vai vir aqui na próxima argola e vai fazer um ponto baixo, 3 correntes e fecha no ponto baixo, formando o picô. E um ponto baixo na mesma argola. Uma corrente. Vai vir aqui, ó, pro próximo ponto alto aqui agora dos 14, por trás também. Puxa o ponto. Só que a gente vai trabalhar ponto baixo, tá, gente? Então, vou entrar com a agulha por trás, fazer um ponto baixo e 3 correntes, fecha o picô com ponto baixo. Vai no próximo ponto, prende com um ponto baixo. Sobe 3 correntes, volta no ponto baixo, fecha com um ponto baixo. Prende no próximo ponto com um ponto baixo. 3 correntes, volta no ponto baixo, um ponto baixo no ponto baixo. E prende com um ponto baixo no próximo ponto, tá? Então, você vai repetir a mesma coisa aqui também nos 14 pontos. Pra ir formando aqui o biquinho de acabamento, tá? Então, aqui no teu, caso você precise mais correntinhas de separação aqui, ó, pode acrescentar, tá? Então, aqui no meu, eu fiz uma correntinha antes desse picô dessa argola e uma correntinha depois.
Então, se você vê que o teu vai repuxar, você pode colocar duas aqui, tá bom? Sempre que tiver o picô do meio aqui da argola, você acrescenta correntinhas. Então, no meu aqui, com uma correntinha só, vai dar certinho, tá bom? Então, eu vou contornar toda a minha peça fazendo os picôs em alto relevo lá por trás. E volto com vocês com a minha peça já finalizada. Então, pessoal, a peça aqui já finalizada. Então, espero aí que vocês tenham gostado da aula, que vocês consigam fazer, tá? Fiz essa aula aí com muito carinho pra vocês, tá bom? Então, quem fizer essa peça aí, não esquece de me marcar nas redes sociais de vocês, pra eu poder ir lá ver o trabalho de vocês, comentar, compartilhar, né, o trabalho de vocês. Então, muito obrigada aí por me acompanharem mais essa aula e até uma próxima!